Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gi e será que eu ainda sei fazer isso? Bom pessoal, se você tá vendo esse vídeo e você não se lembra mais de mim, tudo bem, eu te entendo. Mas se você se lembra, você deve estar perguntando o que aconteceu, porque fazem exatamente 5 anos que eu não publico nada neste canal e todos os vídeos que tinham aqui já não existem mais, já não estão mais disponíveis. Hoje eu estou oficializando o retorno do canal depois de todo esse tempo e vim aqui contar para vocês um pouquinho do que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente, como que o canal vai funcionar daqui para frente. Então eu já peço que vocês curtem o vídeo, comentem, compartilhem para ajudar esse canal a voltar a crescer novamente. Bom pessoal, o que aconteceu é que eu passei por uma crise com a leitura, com a literatura, com esse universo dos livros. Não foi uma ressaca literária, foi uma crise mesmo. Então chegou um momento ali que eu não queria mais ler, que eu não queria mais ter livros, que eu não queria mais acompanhar conteúdo sobre livros. Então eu cheguei num momento assim de limite total com este universo. E percebendo isso, eu decidi respeitar. Então eu falei, bom, agora eu só vou ler mesmo quando eu tiver vontade de ler. Só vou pegar um livro quando eu tiver vontade. E pasmem, passaram-se 4 anos sem que eu tivesse lido absolutamente nada, sem que eu tivesse pegado um livro na mão. E mais do que isso, como eu falei, eu deixei de acompanhar os vídeos aqui no YouTube, nas redes sociais em geral, sobre literatura, e eu me desfiz da maior parte dos meus livros também, porque não fazia mais sentido ter eles aqui na minha coleção. Na verdade, eu acho que eu nem queria mais ter uma coleção. Enfim, foi um momento assim, foram anos assim muito complexos nesse sentido. E o que é muito triste, porque eu sempre gostei muito deste universo desde muito pequena, assim, as memórias que eu tenho da minha infância, eu já estava nesse universo. Então hoje, para vocês terem uma ideia, eu só tenho esses livros que estão aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, mais alguns que tem ali, outros do Tolkien que fica no outro cômodo. Não dá 150 livros que eu tenho hoje, eu tinha aproximadamente 500 a 600 livros quando isso aconteceu. Então, que foi lá por volta entre 2020, mais ou menos. Então, passaram-se aí 4 anos sem que eu tivesse vontade de ler, de pegar um livro, de acompanhar esse universo. E quando foi em setembro do ano passado, eu estava pensando assim na vida, nas coisas que eu queria. Eu sempre faço isso em setembro, porque eu faço aniversário na primeira semana de outubro. E eu decidi que era o momento de voltar a ler. Então eu falei para mim mesma que para esse novo ano da vida que se iniciava, eu queria voltar a ler, a ter esse contato com esse universo, e foi o que eu fiz. E criar este hábito foi desafiador, né? Recriar este hábito foi muito desafiador. Então, para começar, eu peguei esse livro aqui, que é O Signo dos Quatros, do Arthur Conan Doyle. Eu gosto muito das histórias do Sherlock Holmes, então o Sherlock Holmes ele sempre funcionou para mim muito nesse momento em que eu tava lendo coisas muito pesadas ou coisas muito complexas e aí eu queria dar uma relaxada na cabeça, eu sempre pegava um Sherlock Holmes. Então eu achei por bem começar com esse aqui, um livro que eu gostei bastante, ele tem 1 ano, né? Foi em setembro do ano passado. E a partir dele eu voltei aí a ter, né, a ler novamente, e aí aos poucos, né, eu terminei um, aí passava um tempo, começava outro, fui criando aos poucos, né, recriando aos poucos esse hábito que não foi uma tarefa fácil. E aí quando foi em dezembro do ano passado, eu tava de férias do trabalho, e aí eu pensei, bom, é o momento de pegar um calhamaço, porque eu achava que já estava na hora. E eu peguei este livrinho aqui, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E, gente, se estamos aqui hoje, é por conta de Jane Eyre. Quando eu terminei de ler esse livro, eu senti muita vontade de conversar sobre ele. Então, eu vim aqui pro YouTube e fui ver as resenhas desse livro e eu fiquei chocada
com a quantidade de resenhas que ele tem e com a quantidade de interpretações que este livro permite ter, né? As interpretações diferentes que as pessoas tinham. E depois de ver uns 5, 6 vídeos sobre Jane Eyre, desde criadores grandes até criadores menores, criadores que eu nem conhecia, que criaram seus canais no YouTube nesse tempo que eu fiquei off, e foi muito bom também, porque eu conheci muito canal novo que eu não conhecia, e que eu tô acompanhando já esse ano de 2025 inteiro. Então, depois que eu terminei de ver todos esses vídeos, eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo para falar sobre Jane Eyre. E daí nasceu a vontade de voltar para o YouTube. É aquela centelha de querer voltar a gravar, querer voltar a falar sobre livros, todo esse universo voltou. Então, tudo isso é responsabilidade de Jane Eyre. Bom, e além disso, eu decidi também, para esse ano de 2025, desenvolver um projeto de estudos, porque fazia muitos anos que eu tinha parado de estudar. Eu me formei em 2016, desde então eu não estudei praticamente mais nada. Eu estava sentindo também essa necessidade de voltar a estudar e mais do que isso, essa necessidade de falar sobre história, que é a minha área de formação, que é a área que eu amo. Desde que eu me formei, eu não trabalhei na área ainda, não quis dar aula, a área da pesquisa também eu percebi que não é para mim, mas eu queria fazer alguma coisa na área. E decidi inicialmente criar um projeto de estudos para eu voltar a estudar, que eu tinha parado. E por isso que o canal também mudou de nome, porque nós também vamos falar sobre isso aqui no canal. Acho que aqui é um espaço que vai ser muito profícuo para a gente conversar sobre isso. Então, por isso que agora o canal se chama Livros em Contexto. Então, esse canal ele vai ser, além de um canal literário, como ele sempre foi, ele também vai ser o resultado desse projeto de estudos que eu estou desenvolvendo, que inicialmente é meu, né, particular, mas que eu quero trazer para cá, compartilhar com vocês e, de certa forma, democratizar o conhecimento na área de história, que é uma área que eu amo, que eu acho que é uma área essencial aí para gente e que é também uma área muito contestada, que a gente vê por aí muitas pessoas falando mal da área de história. Então, eu acho que esse espaço aqui vai ser um espaço também para a gente falar sobre história, sobre literatura e mais, né, sobre as áreas das humanidades em geral. E como que vai funcionar o canal daqui para frente? O canal vão ter 2 vídeos por semana, um às quartas-feiras, outros aos domingos. Aos domingos nós vamos falar de literatura exclusivamente, né, então vai ser canal literário como sempre foi, e às quartas-feiras vão ser vídeos relacionados ao projeto, tá? No projeto vão ter vídeos falando de história, vão ter livros falando das áreas de humanidades em geral, filosofia, ciência política, religião, também literatura, vai ter alguns livros de literatura que estão no projeto. Enfim, com o tempo vocês vão entender bem certinho como que vai funcionar o projeto. E é isso, então estamos de volta oficialmente. Espero continuar aqui por muito tempo ainda, espero fazer esse canal crescer novamente, voltar a ter essa relação com vocês, com todo mundo, porque é uma relação muito gostosa, as pessoas dos livros são as melhores pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana quando eu produzia vídeo aqui para o canal, participei de vários eventos. Enfim, conheci pessoas de canais enormes, pessoas de canais pequenos e, enfim, foi incrível e eu quero ter isso de volta e eu tô muito feliz em poder recomeçar aqui no YouTube, então eu conto aí com vocês, tá certo? Então não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com os amigos e até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau!